Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as três principais frases da lição de sábado, dia 9 de maio. A primeira frase é: confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele seu coração. Deus é o nosso refúgio. Deus não quer apenas ouvir nossas orações rápidas e superficiais. Ele deseja que derramemos diante dele tudo o que está dentro do nosso coração. Medos, dores, sonhos, lutas e gratidão. A verdadeira oração nasce da confiança. Segunda frase: você ora pela manhã antes das refeições e ao longo do dia? Talvez você já tenha participado de um grupo de oração ou até de uma vigília de oração. Você já experimentou, por meio da oração, o poder e a presença de Deus que transformam tudo em sua vida? A oração não deve acontecer apenas em momentos de emergência. Quanto mais desenvolvemos o hábito de conversar com Deus ao longo do dia, mais percebemos sua presença agindo em nossa vida. Terceira frase: a oração é a ligação constante entre nós, os ramos, e Jesus, a videira. Se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, pois separados da videira não temos forças. Assim como um ramo não sobrevive separado da videira, nós também não conseguimos permanecer espiritualmente fortes longe de Cristo. A oração mantém nossa conexão viva com Deus e fortalece nossa caminhada espiritual diariamente. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as três principais frases da lição de domingo, dia 10 de maio. A primeira frase diz: os momentos mais marcantes da vida do profeta ocorreram no confronto do Monte Carmelo. No auge dessa história extraordinária, Acabe e seu reino viram com os próprios olhos a verdade de que Deus responde à oração. O Monte Carmelo foi uma demonstração pública do poder de Deus. Através da oração de Elias, toda a nação percebeu que o Senhor estava vivo e continua ouvindo o clamor dos seus servos. A segunda frase diz: ao longo de um único dia, embora Deus tenha respondido às orações de Elias, o estado emocional, mental e físico do profeta mudou rapidamente. Mesmo tendo experimentado uma grande vitória com Deus, ele permitiu que, um momento de exaustão, o medo da morte abafasse sua fé. Até as pessoas espiritualmente fortes passam por momentos de desânimo e fraqueza. A história de Elias mostra que o cansaço emocional pode afetar nossa fé, mas Deus continua cuidando de nós, mesmo em meio às nossas crises. E a terceira frase diz: às vezes em nossa vida, Deus responde de maneira direta, poderosa e inconfundível. Isso fortalece a fé e sentimos que Deus está perto de nós. Entre outras ocasiões, vacilamos e cedemos à tentação, achando difícil seguir a Deus com fé inabalável. Nem sempre Deus age da forma que esperamos. Existem momentos em que vemos milagres claros, mas também existem períodos de silêncio e dificuldade. Nessas horas, precisamos continuar confiando no Senhor, mesmo sem entender completamente os caminhos dele. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as três principais frases da lição de segunda-feira, dia 11 de maio. A primeira frase diz: o Salmos 62, verso 8 diz: confiei nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Confiar. Confiamos que ele realmente sabe o que é melhor mesmo quando não temos uma resposta imediata? Cremos que no tempo e no modo perfeitos ele responderá? Deus não trabalha no nosso desespero, mas no tempo perfeito dele. A fé verdadeira continua confiando mesmo quando a resposta ainda não chegou. A segunda frase diz: lembre-se, Deus vê o quadro completo e sabe o que é melhor. Às vezes, sua resposta, como ele disse a Paulo, é: a minha graça é suficiente para você. Muitas vezes enxergamos apenas o presente, mas Deus vê o futuro inteiro. Nem sempre a resposta será aquilo que queremos, porém, a graça do Senhor sempre será suficiente para nos sustentar. A terceira frase diz: se o enxergarmos como distante e desinteressado, nosso relacionamento enfraquece. Nesses momentos, busque na Bíblia evidências do seu amor e cuidado por você.
e ore para que sua visão distorcida sobre ele se torne mais clara. Quando nos afastamos de Deus, começamos a enxergá-lo de maneira errada. Por isso, precisamos voltar constantemente à palavra, porque nela encontramos provas do amor, da paciência e do cuidado de Deus conosco. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de terça-feira, dia 12 de maio. A primeira frase diz: os discípulos viam Jesus orar e sabiam que a oração era parte essencial de sua vida. Ao observá-lo, perceberam um contraste com os líderes religiosos e entenderam que havia muito mais na oração do que haviam considerado. Então pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos perceberam que Jesus não fazia da oração apenas um ritual religioso. A oração era a fonte da força espiritual de Cristo, e isso despertou neles o desejo de aprender a se relacionar com Deus da mesma maneira. A segunda frase diz: entrega e oração para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, confiando que Ele sabe o que é melhor em vez de apenas pedir o que queremos. Muitas vezes queremos que Deus realize apenas os nossos desejos, mas a verdadeira oração aprende a confiar na vontade do Senhor, entendendo que Ele conhece aquilo que é melhor para nós. A terceira frase diz: por que não orar mais e buscar a Deus a cada manhã falando com aquele que ama mais do que qualquer outro? O que está impedindo você de fazer o que você deve fazer? Ore agora, como Jesus nos convida. Deus deseja relacionamento diário conosco. A oração da manhã fortalece nossa mente, nossa fé e prepara nosso coração para enfrentar o dia na presença do Senhor. Agora vamos pegar a nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de quarta-feira, dia 13 de maio. A primeira frase diz: lembrando que oração é conversar com Deus como com um amigo. Muitas vezes, porém, nossas orações se reduzem a pedidos, quando Jesus nos ensinou a orar por muito mais. A oração não deve ser apenas uma lista de necessidades. Deus deseja amizade, intimidade e comunhão conosco. Orar é abrir o coração e desenvolver relacionamento com o Senhor. A segunda frase diz: leia o Salmo 100, um belíssimo cântico de louvor a Deus. Considere os muitos nomes do Senhor e a grandeza do seu caráter. Louve-o por ser seu Redentor, Salvador, Consolador, Médico, Bom Pastor, Alfa e Ômega e Rocha, entre tantos outros. O louvor nos ajuda a enxergar quem Deus é. Quanto mais reconhecemos sua grandeza, mais fortalecida fica a nossa fé e mais nosso coração se enche de gratidão e reverência. A terceira frase diz: leia Filipenses 4:6 e reflita sobre as bênçãos que você tem recebido. Talvez venham à mente grandes bênçãos, mas e quanto às pequenas bênçãos que costumamos esquecer? Recebemos continuamente a misericórdia de Deus e, no entanto, tão pouco lhe agradecemos, tão pouco o louvamos pelo que ele tem feito por nós. Muitas vezes lembramos de Deus apenas nos momentos difíceis, mas esquecemos que diariamente somos cercados pelas misericórdias dele. Um coração grato aprende a enxergar os cuidados de Deus até nos pequenos detalhes da vida. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de quinta-feira, dia 14 de maio. A primeira frase diz: a oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. A oração transforma primeiro quem ora. Quando buscamos a Deus, nosso coração se aproxima mais do céu, nossa mente se fortalece e nossa vida passa a enxergar tudo de maneira diferente. A segunda frase diz: o Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos orar como convém. Existem momentos em que a dor, o medo ou a angústia são tão grandes que nem conseguimos expressar em palavras aquilo que sentimos. Mas mesmo nesses momentos, o Espírito Santo apresenta diante de Deus aquilo que está em nosso coração. E a terceira frase diz: devemos orar principalmente em particular, a sós com Deus,
pois a oração e estudo da Bíblia são a força vital da nossa relação com o Pai. A comunhão particular é essencial para uma vida espiritual forte. É no momento secreto com Deus que nossa fé amadurece, nosso coração é transformado e aprendemos a ouvir mais claramente a voz do Senhor.